Olá, pessoal! No vídeo de hoje, o tema que eu venho abordar é a respeito de incensos, defumações, defumadores. Quais são os seus poderes, como posso utilizá-lo e também outras dicas para vocês. Como nós sabemos, diversas culturas, povos já utilizavam o incenso há muito tempo atrás. Se até hoje essa tradição permanece em algumas culturas, é porque algum poder existe nela. Até mesmo dentro do culto da Igreja Católica, existe o uso do incenso. Ele não é utilizado como em outras culturas, né? Justamente por serem culturas diferentes, mas está ali inserido. Hoje em dia, o incenso é muito utilizado nos meios das religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, por exemplo, não se abre o trabalho da gira sem o uso do defumador, da defumação. Também presente em alguns cultos de quimbanda, de candomblé, no contexto esotérico, no contexto de magia, mágica, magística, pessoas que se denominam bruxas, bruxos, magistas em si, né? Há muito forte o uso desses elementos. Antes de começar a passar outras informações para vocês, eu peço a vocês que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com outras pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. O incenso traz em si o poder dos 4 elementos da natureza. Eu vou falar um pouco a respeito de onde isso se encontra no incenso e quais são seus poderes. Para o incenso funcionar, a gente precisa acender ele. Ele precisa queimar, estar aceso. Então, há o elemento fogo nisso. O elemento fogo, ele queima, consome, transmuta, desfragmenta. O elemento ar também traz muito simbolismo da comunicação, não só a comunicação neste plano, mas com os planos espirituais. Por exemplo, se não houvesse ar, se o mundo fosse vácuo, nós não conseguiríamos nos comunicar através da fala, né? Não haveria comunicação verbal. Como eu disse, também é muito ligado à questão de conexão com o plano espiritual e também traz questões a respeito do psiquismo, do mental. A terra pode se encontrar no incenso tanto no carvão que ele possua, seja vegetal, né? E também nos elementos que o compõem. Por exemplo, ervas. Para as ervas crescerem, nascerem, se desenvolverem, ela precisou nascer no solo. Então, ela tem a força desse elemento em si também. Além da materialidade que o próprio incenso traz em si. Ele é algo material, ele é algo tátil. E a terra traz também questões de aterramento, a questão de proteção, traz também a estabilidade. Nós pisamos no solo, nós pisamos na terra. Traz a questão da prosperidade, linkado a isso eu venho dizer que também traz a questão de alimentação. Antigamente os povos, né, acreditavam que a prosperidade, porque realmente o que era próspero para eles na época era a questão das colheitas. Outro elemento presente no incenso é a água. Para a formação do incenso, nós precisamos do carvão. Se for o carvão vegetal, ele adveio da árvore que nasceu, por sua vez, na terra. Também as ervas que o compõem, porque para a formação das ervas, como eu disse, elas precisaram receber água também, porque senão elas não existiriam. Então aquela erva recebeu também o poder da água. E até mesmo no carvão, se for o carvão vegetal, ele recebeu também a água para virar uma árvore, né? E depois aquela árvore virar o carvão. Agora eu venho falar o porquê da eficácia do incenso. Como eu já disse, ele traz o simbolismo dos 4 elementos da natureza. Por si só, como eu já disse, eles já têm a força energética e espiritual. Também ligado ao poder do incenso, aos elementos que ele o compõe. Então, as resinas que compõem o incenso, as ervas que compõem o incenso, que nós sabemos, né, nessas questões mágicas, magísticas, que cada elemento traz uma vibração energética, traz uma energia, traz uma função que nós podemos nos beneficiar. Por exemplo, um incenso de arruda vai promover ali a questão do descarrego, por aquele elemento já ter essa função. Junto a isso também há o nosso poder psíquico. A gente sabe que na magia é muito importante o direcionamento das energias. Nós fazemos o direcionamento das energias de que forma? Através do nosso poder psíquico. Então, a gente saber direcionar aquela energia, a gente saber intencionar para o que aquela energia vai funcionar. Também
Nós podemos usar como material de trabalho, vinculando a guias, a entidades, a divindades, pedindo auxílio às entidades. Então, traz também, além do poder psíquico, dos elementos, dos 4 elementos, do poder dos elementos que compõem o incenso, ainda nós podemos trazer essa força do espiritual, pedindo auxílio a eles. Então, de acordo com o elemento e com as nossas intenções, nós iremos trabalhar aquela força, seja para o descarrego, para a limpeza, para a prosperidade, para a questão mental. Óbvio, gente, essa questão mental que eu digo não é questão patológica, né? Questão patológica eu não sou a favor que a espiritualidade trate, e sim, né, quem realmente estudou para isso, né? Então, psicólogo, psiquiatra. Mas eu estou falando no enfrentamento, por exemplo, ali de uma emoção momentânea nessa questão. E também a elevação da energia que ocorre no local. Se você está em um local de brigas, confusões, ou então até de presenças de espíritos, de seres negativos do baixo astral, quando a gente acende o incenso, faz a defumação, por conta dos elementos, da nossa intenção, aquela energia do local se eleva. Então, muitos seres não conseguem permanecer naquele local por terem uma energia baixa. Então, acaba expulsando, realmente removendo espíritos, seres negativos, miasmas, larvas astrais. Além também do incenso trazer um certo bem-estar emocional, psicológico. Por quê? Mas isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Se eu gosto do incenso, da forma que o ambiente fica perfumado, tudo e tal, aquilo de certa forma vai me ajudar. Além também da questão dos aromas, né? Como eu disse, se for agradável ou não a pessoa, a questão fitoterápica, do tipo de erva que foi utilizado. E também podem trazer, né, como eu disse, por essa questão de relaxamento, um benefício até físico. Também existe a questão que muita gente fala, né? Ai, não funciona nada, é placebo. Então, realmente existe essa condição. E nós devemos analisar se realmente ocorre um poder energético, físico, ou se eu estou criando um placebo, se é algo imaginário. Como eu disse, há necessidade na cocriação da magia do nosso poder psíquico. Só que é diferente eu usar o meu psiquismo para canalizar determinada energia, transmutar determinada energia, ou eu usar o meu psiquismo para me enganar, para criar uma outra realidade. Eu achar que, ai, nossa, eu tô leve, baniu as energias negativas, e às vezes o lugar tá um carrego só. Por quê? Eu criei essa ilusão que o ambiente está mais leve. Então, deve ser muito analisada essa questão, se realmente você está manipulando a energia ou se manipulando, né? E isso realmente é um trabalho difícil de saber, realmente analisando ali a energia do ambiente. Outra questão que deve ser levada em conta, a qualidade do incenso também vai determinar o resultado, a eficácia do uso dele. É óbvio que incensos que trazem ervas, trazem em sua composição elementos mais naturais, por consequência, por esses elementos terem poder energético, serão mais eficazes. Mas isso não quer dizer que o incenso baratinho, o incenso que é feito só de carvão e de essências não vão ter efeito, porque como eu disse, tem a questão do poder elementar e também do poder que nós criamos, nós intencionamos, nós transmutamos a energia, porque magia é isso, nós transmutarmos a energia a nosso favor. Então eu vou transmutar a energia daquele incenso a meu favor. E também a questão de intencionar algum ser que também pode nos ajudar. Eu vejo muita gente falando, incenso baratinho não funciona para nada e tal. Eu já consegui algumas vezes usando incensos baratos, defumadores baratos, que não têm elementos naturais, resolver, né, ali algumas questões espirituais. Óbvio, como eu disse, um incenso mais natural vai ser melhor, vai ter maior poder energético. Mas eu não acho adequado falar que os incensos que também não têm tantos elementos naturais não são eficazes. Linkando também com a qualidade do incenso, existe um estudo que fala que a fumaça do incenso pode ser tão ou mais prejudicial que a fumaça do cigarro.
Por isso também é uma questão a qualidade do produto. Ou caso você utilize, né, um produto assim de uma qualidade um pouco inferior, mais barato, tudo e tal, ou até mesmo o incenso natural, é interessante que a gente acenda ele em um lugar ventilado, em um lugar que tenha corrente de ar, que a gente não acenda aquilo no ambiente, fique inalando tanto aquilo, porque pode ser prejudicial. Agora eu venho trazer para vocês quais tipos de incenso eu utilizo. O que eu mais utilizo é o incenso em varetas, mas a gente consegue perceber de marca para marca a qualidade dele. Por exemplo, esse incenso desta marca eu utilizava muito. Porém, de um tempo para cá, cerca, acho que até de uns 2 anos para cá, eu percebo a queima dele muito rápido, que o cheiro, quando ele queima, é um cheiro de queimado só. Antes vinha o cheiro da fragrância também. Agora, a fragrância a gente consegue sentir na caixa, né, no produto, mas quando acende, o cheiro que vem é apenas de queimado. Mas existem diversos tipos de incenso em vareta, né? O incenso que é de carvão mesmo, outros que são de resina, outros que são compostos por ervas, outros que são compostos de massala. Agora, sobre os defumadores, eu vou falar quais eu utilizo. Eu também utilizo muito esses defumadores, eu acho eles muito práticos e muito eficazes. Eu utilizo esses assim, ó. Eu não sei qual marca é, tem diversos, gente, diversos. Esse é o meu preferido. Um que eu comprei desses, e ele vem assim, ó. Ele é uma piramidezinha e ele é prensado, digamos assim. Então, a gente acende, dura bastante tempo, sai muita fumaça. Um que eu comprei, mas eu não gostei, esse daqui, Mãe Maria. Eu gosto da mistura de defumação dele, mas não desse incenso, porque quando ele queima, só vem o cheiro de queimado, não vem cheiro de essência, de erva, de resina, ó. Até mesmo a gente não consegue ver nada, parece realmente uma coisa bem artificial. Falando sobre as misturas de defumação, eu também utilizo elas. No momento eu tenho essa aqui, ó. Eu gosto do da Mãe Maria, que eu acho muito bom. Tem alguns que vão ser mais naturais, outros nem tanto. Da Mãe Maria tem bastante compostos naturais na fórmula dele. É muito interessante para a gente fazer na questão da defumação no turíbulo mesmo. Se você não quiser preparar as ervas, né? Você pode comprar simplesmente a mistura para defumação e utilizar. E normalmente essas misturas para defumação, nós podemos também colocar ela em um recipiente e sem carvão nem nada, apenas acender e ela começa a queimar. Então é bem prático. E por último, gente, é a defumação feita no turíbulo, que é mais eficaz. No caso aqui eu trouxe, né, algumas ervas que eu preparei para uso em defumação no turíbulo, né? Tá aqui todo desmontado, enfim. Agora eu vou falar quais normalmente eu uso em quais situações. O incenso em varetas, normalmente eu utilizo ele só em um local. Por exemplo, eu quero energizar aquele local, tô sentindo uma energia um pouco estranha, ou então trazer um maior conforto naquele ambiente, limpar uma limpeza mais leve só naquele determinado ambiente, eu utilizo ele. Eu não uso ele para defumações na casa toda. Utilizo ele também na mesa de jogos de carta, que eu jogo cartas, né? Tanto para questão de proteção, quanto também ali da limpeza dos elementos, da carta e tal. E ainda sobre os usos, muita gente na magia utiliza os incensos em vareta para limpeza dos elementos. Os defumadores, gente, eu utilizo realmente agora para limpeza ou energização da casa. Não são limpezas muito pesadas que a gente vai utilizar ele, pelo menos eu não utilizo, mas ele é muito eficaz para limpeza assim de energias negativas, para ter expulsão de espíritos, que eu já algumas vezes que eu tive problemas com questão espiritual, né, de espírito, ele foi muito eficaz nessa questão. Então, quando eu noto ali determinada presença estranha, que eu não sei muito bem o que é, que ser que é, a intenção, eu acendo, também uso nas firmezas para as entidades, também acendo e peço a ajuda dos mentores ali na limpeza, ofereço o defumador a eles para que se potencialize o efeito. Inclusive, gente, um mentor espiritual meu, mais de uma vez já me falou para utilizar esse tipo de incenso aqui em firmezas de proteção mesmo e tal.
O próprio mentor me pediu para que eu utilizasse em determinadas práticas. Também eu já vi, em terreiro de umbanda, uma preta velha fazendo mirongas, né, utilizando o defumador. Tem um centro espírita também que eu já visitei, que ele faz uso do defumador, as firmezas do local. E nesse centro, até mesmo os guias que ali trabalham e os médiuns da casa, pessoas que trabalham ali, eles indicam muito que a gente faça o uso uma vez por semana desses defumadores, ou no ambiente, ou então durante o Evangelho segundo o Espiritismo, que dentro do kardecismo, do Espiritismo, há uma prática do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, ele é um momento de conexão, de orações, e eles indicam muito a gente utilizar isso, tanto ali para limpar o ambiente, né, e também nos proteger durante essa prática. Ou seja, se o meu mentor já falou para mim utilizar, e eu já vi outras entidades utilizando, é porque realmente tem eficácia. Já as misturas para defumações, eu utilizo assim para limpeza um pouco mais pesada, que eu sei que os seres ali não são tão fracos ou que a energia está um pouco encrostada, que a gente consegue perceber quando tem energia negativa ali mais leve ou mais pesada, ou se já está muito encrostada no ambiente. É nesse tipo de limpeza que eu utilizo. E por último, né, as defumações assim, gente, você pode utilizar para tudo. Você precisa saber, né, o poder de cada erva. Porque se você utilizar determinadas ervas na defumação, você pode, ao invés de te ajudar, te prejudicar. Porque certas ervas elas têm o seu poder para banhos ou em outras questões mágicas, mas não na defumação. Então eu já vi um pai de santo falando que quando ele iniciou a caminhada dele, uma pessoa falou para ele utilizar determinada erva como defumação. Ele fez isso e piorou muito a vida dele, em questão de briga, de discussão. Enquanto ele não fez outros trabalhos e outras defumações ali no ambiente, isso ocorreu. Por quê? Cada erva vai ter o seu poder. Então, antes de você sair fazendo defumação, jogando erva ali no fogo, é bom entender o simbolismo, o poder de cada erva, se você pode misturar aquelas ervas juntas ou não, mas como nós podemos colocar muita coisa ali na defumação, vai servir para tudo. Depende da erva que você vai utilizar. Se você vai usar uma erva para prosperidade, né, ou uma resina para prosperidade, para questão de limpeza, para questão de equilíbrio, para a questão de aproximação de guia, vai depender muito da erva e qual o intuito dela. Então é muito variável, é o melhor, né? Como você vai utilizar realmente ali a erva pura, o poder é muito grande, principalmente em questões de desobsessão, em lida com espíritos negativos, espíritos, assim, até entidades mais negativas, trevosas. É muito interessante esse tipo de trabalho, de defumação, porque realmente tem muito poder. Outra questão, como você pode aumentar o poder energético do incenso, da defumação, do defumador? Sempre quando eu acendo incenso e tal, eu peço auxílio aos mentores, às entidades que me acompanham para que me auxiliem naquilo. Porque o mentor, o guia, como ele tem poderes que nós não temos, obviamente, ele consegue aumentar o poder daquilo, usar aquilo como elemento de trabalho. Por exemplo, se você não é espiritualista nem nada e tal, você pode pedir, por exemplo, auxílio ao seu anjo de guarda. Ou então, se você não gosta desse tipo de coisa, você pode recitar até salmos de proteção, por exemplo, enquanto você vai defumando a sua casa. Nós também podemos oferecer os incensos e tal a seres espirituais. É muito comum que a gente veja, né? Pessoas oferecendo incenso para entidades ciganas, para pombagira. Às vezes também pretos velhos trabalham bastante com essa questão de defumações. Nós podemos também ofertar a eles. E muitas das vezes, quando nós ofertamos de bom grado, né, gente, pelo amor de Deus, isso a eles, eles captam aquela energia e nos devolvem também um pouco de energia. Por exemplo, com a limpeza do ambiente, com a suavização do ambiente, ou seja, ele captou aquela energia, mas ele também devolveu um pouco para nós. E outra coisa também, quando eu vou fazer uma defumação na minha casa inteira, eu sempre gosto de ter algum respaldo espiritual. Então, antes de iniciar a defumação, eu firmo uma vela ou para o meu anjo de guarda, ou para alguma entidade que eu sinta que possa me auxiliar ali, até para orixá eu já firmei.
Então, acho importante esse respaldo. Quando nós acendemos a vela, nós também estamos criando uma conexão direta ali com o guia, com o mentor. Então, ele pode nos auxiliar, porque você não sabe o tipo de ser que tem naquele ambiente, a força que aquele ser tem no ambiente. Então, às vezes, você vai fazer a defumação e aquela energia pode se manifestar ali, né? Mexer objeto, quebrar vidro, quebrar a janela, coisas mexerem ali. Então é um pouco delicado quando se trata de defumar todo o ambiente. Eu não vou ensinar a defumar o ambiente, porque eu não sou magista, não sou pai de santo, não sou nada, né? Não sou nenhum tipo de dirigente espiritual. Então é adequado que vocês procurem esse tipo de informação com essas pessoas. E uma coisa também que eu indico, por exemplo, eu sei fazer a defumação na minha casa, mas não é interessante que eu vá auxiliar alguém na casa dela, no comércio dela, eh, eu fazer a defumação. Porque quando a gente entra ali no campo do outro, quando a gente está fazendo um trabalho, é um trabalho simples espiritual, mas eu estou fazendo para o outro, eu não sei o tipo de energia que está com aquela pessoa. Eu não sei o tipo de energia que aquela pessoa realmente emana. Eu não sei o tipo de ser que pode estar acompanhando ela. Então, se você fizer isso na casa de outra pessoa, no ambiente de outra pessoa, você pode estar comprando uma briga espiritual, você pode acabar se vinculando, né? Aquela energia, aquele espírito, aquele ser. Então é adequado que cada pessoa faça isso na sua casa, a não ser que, como eu disse, seja uma pessoa que tenha uma preparação espiritual, um dirigente, um pai de santo. Então, gente, foi esse o vídeo. Ele acabou ficando um pouco extenso porque eu tentei trazer o máximo de informações que eu tenho e que eu posso passar aqui para vocês. Ficou então um vídeo bem completo. Mas mesmo assim, caso tenha restado dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário que, segundo o meu pouco conhecimento espiritual, eu posso responder para vocês. Eu pretendo também, né, trazer mais vídeos a respeito de espiritualidade, porém vai ser algo esporádico, né? Eu vou continuar trazendo mais vídeos de cabelo, esporadicamente trazer algum vídeo espiritual, mas eu vou continuar trazendo. Então, caso você goste desse assunto, tenha vindo por causa desse vídeo, ou, enfim, né? Eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.